noite. Uma alegria imensa retornar aqui à fraternidade, ser recebido com tanto carinho, muito obrigada pelos 2 planos, né? Hoje, para falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, e como ela bem leu, nós vamos falar o item, o homem de bem, porque afinal de contas, o homem de bem é o nosso grande desafio. Você se considera uma pessoa de bem? Então, Kardec, ele vai trazer para nós não só no Evangelho, na realidade dos Espíritos, né? Mas também lá no Livro dos Espíritos, na questão 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam uma prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então esse, sem sombra de dúvidas, é o nosso grande desafio, porque afinal de contas, para que a gente está aqui? Para evoluir, para chegar no topo. E para chegar no topo tem uma escadinha, né? E aí tem a hierarquia espírita. Todos nós, por que Deus é justo? Porque todos nós somos criados simples e ignorantes em moral e na parte intelectual. Estamos aí nessa escalinha com quanto queremos, aí dar um saltinho, né? Depois para cá vai demorar muito, porque o único ser perfeito que a gente conhece é Jesus. Então, quais as características do homem de bem, já que essa é a nossa meta? Um pouquinho, autoconhecimento. Primeiramente, a gente tem que fazer aquela viagem interior, com certeza, todas as quartas, as palestras aqui, muitas vezes a gente está lá rolando na internet, ouve uma live, sempre bate nessa tecla, na reforma íntima. Mas para ter reforma tem que ter conhecimento. Para desenvolver essas características do homem de bem: fé em Deus, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, enfim, dedicação e amor. O que fazer então diante desse quadro para ser uma pessoa de bem? Vamos ver cada um deles aqui rapidamente. Depositar a fé em Deus, confiança na bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Esperança, fé no futuro, colocar os bens espirituais acima dos passageiros. Resignação, aceitar as provas, as expiações, as vicissitudes da vida. Beneficência, olha só, abundante dose de caridade e amor com o próximo, retribuir o mal com o bem. Solidariedade, aí é pensar nos outros antes de pensar em si, encontrando satisfação nos serviços. Fraternidade, o nome da casa, né? Seja bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça ou crença. Alteridade, ou seja, respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. Caridade, que é a bandeira do Espiritismo. Perdão, não o perdão da boca para fora, o perdão real. Esquecer as ofensas, não alimentar o ódio. Indulgente, para com as fraquezas alheias, sabendo que nós também necessitamos da indulgência do outrem. Compreensão, perseverança, esse exemplo é ótimo, né? Olha, espere, aquela feia lagarta se transforma numa linda borboleta quando vão para o casulo. Aproveitar todas as ocasiões para fazer ressaltar que seja proveitoso a bondade. Então, antigamente, a gente tinha aqueles filminhos, né? Hoje é tudo inteligência artificial que a gente veio falar aqui, né? Mas antigamente, quem não lembra aqueles desenhos, né? Tinha o malzinho de um lado e o bonzinho do outro, que a gente dê ênfase a essa inspiração do bem. Humildade, não se envaidecer não só da riqueza, às vezes a pessoa se envaidece do intelecto, às vezes porque é um bom esportista. Humanidade, olha o exemplo de Jesus aqui, veio todos como irmãos. Dedicação,
finalmente, respeitar todos os direitos dos semelhantes. Amor. Olha só o 4. Não fica assim numerada todas as qualidades que existem no homem do bem. A gente tem que esforçar para desenvolver essas, porque essas aqui vai conduzir as demais. Elas vão dar frutos. E aí a gente começa a pensar, quem de nós poderia dizer que se enquadra num homem de bem? Em todas essas qualidades e características. E aí a gente vai pensar em quem já passou por nós. E logicamente a gente vai destacar a figura do mestre, ser perfeito. E aí a gente vai lembrar Chico Xavier, aqui próximo de nós, Bezerra de Menezes, aqui não tão próximo, mas nossa continuidade, né? A gente tem que citar também Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, e a gente vai pensando no planeta. 8 bilhões de criaturas. E será que nós temos alguém para destacar próximo de nós? Muitas vezes moram pertinho de nós. E a gente não foi visitá-lo, não conheceu. Então hoje nós vamos falar de um homem de bem, porque tudo que eu falei até aqui é a teoria, né? Eu fui bem rapidinho. Mas como colocar em prática? Então a gente sempre gosta de fazer exemplos, porque a gente sabe que o exemplo arrasta. A gente pensa, nossa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então nós vamos trazer alguém que morava aqui pertinho, uns 30 quilômetros talvez, Hugo Gonçalves, um homem de bem. Quem aqui conheceu o seu Hugo? Isso só por nome. Só nome. Olha só. Os outros não levantaram a mão? 3, 1, 2, 3, 4, 5. Que bom, vou apresentar para os outros esse ser extraordinário que a gente teve a felicidade de conhecer, eu e meu esposo, que morou tão pertinho daqui, né? Quem foi esse homem que era respeitado pelos outros religiosos, pelo prefeito, foi considerado cidadão honorário de Cambé? Tem creche com seu nome, tem, olha só, um documentário, que é da onde a gente tirou isso aqui, ó, O Homem de Bem, um documentário, vocês podem procurar na internet, Visão Espírita, que fizeram ainda em vida com ele. Um desfile, ele aniversariava no mês de outubro, por isso que a gente está falando dele também, desencarnou no mês de outubro. Então a gente está prestando uma homenagem ao seu Hugo. Aos 100 anos, ele desfilou no carro aberto, emocionando toda a cidade, porque também era aniversário do município. Nesse dia nós estávamos lá, porque ele fez uma festa, logicamente a família fez uma festa, né? E teve uma segunda festa. Alguém esteve nessa segunda festa, que foi no lar? Ninguém, agora peguei vocês, né? Então, como a gente tem restaurante, a gente oportunizou isso, fazendo, logicamente, arrecadando alimentos, contribuição dos amigos, porque a gente percebia no seu Hugo, não vamos dizer tristeza, porque ele não era triste, mas assim, ele queria festa no lar, não só a festa dos familiares, mas com as filhas que passaram pelo lar, né? Então nós fizemos a festa esse dia que ele desfilou no domingo, lá no lar. O Dr. Geraldo Peixoto de Luna, quando encarnado, agora está na pátria espiritual, ele escreveu A Voz de uma Alma Poetisa. Eu tenho esse livro, esqueci de trazer. Poemas do seu Hugo. O Dr. Geraldo, ele era juiz quando na Terra. E eu peguei emprestado aqui com o Osmar, quem quiser depois pode adquirir, né, Osmar? Olha o livro à venda. Às vezes a gente não dá valor, né? Está ali para ajudar a casa, não é? Abnegado Servidor, da autoria da Jane Vilela, que com certeza também veio aqui fazer palestra em Londrina e na região. Ela era amiga de Jerônimo Mendonça. E aqui agora no Paraná, ela acabou sendo amiga de Hugo Gonçalves.
Olha só, centro espírita que homenagearam esse homem em vida. Então nós vamos ter lá em Londrina o centro espírita, o núcleo espírita Hugo Gonçalves, conhecida como a Casinha do Pão. O Divaldo foi na inauguração da Casinha do Pão. Divaldo Franco, quando entrou na Casinha do Pão, disse para o Dr. José Antônio que homenageou o seu Hugo, não é para a direita, está escrito Hugo Gonçalves, homenageou por quê? Porque ele, como médico, não, ele espírita, sempre pensava em conversar com o seu Hugo e tinha aquele pezinho atrás, até que um dia ele foi. E o seu Hugo parado na frente do portão de casa, conversou, enfim, ele foi introduzido aí, e era um excelente palestrante, um dos que o seu Hugo mais apreciava. O seu Hugo recebeu uma homenagem do Dr. Geraldo quando ele completou 88 anos, olha só. Era o céu mais azulado, o sol mais rubro, mais verde a relva do prado, naquele 6 de outubro de um ano de antigamente. Uma estrela despencou e foi cair em Matão, alegrando muita gente. Pois ali reencarnou com a ajuda de Carvalho, que já deram o que falar, pelo bem que semeou, esse menino arteiro que pagava com poesia a arte que praticava e por isso já trazia, bem decorada no bico, aquela do tico-tico, que com a noiva dançava. O samba valso tango que chegou a plantar fango, de enorme sabedoria, mesmo sem ter faculdade, por graça do Criador, era um mestre em caridade, de almas um pescador. Comendo doce biscoito, chegou aos 88, mais forte do que um trem. Vamos orar todo dia, pedindo a grande alegria de ver seu Hugo chegar ao 100. E assim se deu. Ele reencarnou no dia 6 de outubro de 1913 e desencarnou no dia que comemoramos ontem, 15 de outubro, o dia do professor. E ali foi dito, o mestre, não por acaso, ele desencarna no dia 15. Hugo Gonçalves nasceu em Matão. E ele veio ao mundo pelas mãos do bandeirante do espírita número 1, Carvalho, que o fez o pai. E o Hugo Gonçalves, que era amigo da família. E aí, na sugestão dele, o nome dele deveria ser Vitor Hugo, porque Carvalho gostava muito de Vitor Hugo, seu escritor preferido, e a mãe do seu Hugo disse, não gosto de Vitor, vai ser Hugo. Aqui uma curiosidade, Carvalho, na infância, o bandeirante do Espiritismo, aqui numa reunião mediúnica, fundou o Centro Espírita Clarim. E quem é esse amigo de Hugo? Carvalho. Aqui vocês já ouviram falar do nosso lar, cidade espiritual, né? E a gente brinca, né? Que a gente quer ter bastante bônus olhos para no nosso lar. Só que essa cidade espiritual, ela é mais evoluída que o nosso lar. E para vocês terem ideia da evolução de Carvalho, ele é um dos coordenadores dessa cidade espiritual que fica na psicosfera de Santos, né? E o segundo centro espírita que foi fundado no Brasil foi ali pertinho de São Vicente, então toda uma psicosfera espiritual. Doutora Jane Vilela fundou um centro em Cambé e colocou Alvorada Nova, o nome do centro, em homenagem a Carvalho e Alvorada Nova aqui. Carvalho também tinha um jornal. Hoje em dia a gente está chique, né? Tudo digital. Era assim, ó. Tem jovens aí, era assim. E aqui era a redação do Clarim. E o seu Hugo, e por isso que a gente tem que ter atenção com as crianças, nós pais, ou a evangelização infantil, ficar bem esperto com esses espíritos que estão aí. O seu Hugo já dava prenúncios da sua missão aos 12 anos. Aos 12 anos, ele já revelou boa tendência literária, passando a escrever para a redação do Clarim. Carvalho, então, nos periódicos, colocava as escritas de Hugo. E eu vou relembrar uma prece que ele escreveu, atentem-se. Há palavras aqui que a gente hoje tem que buscar no dicionário. Ele tinha 12 anos, olha a oração. Jesus, educador da humanidade, que diz: deixai que os pequeninos comigo venham ter, e ensina-me a formar os paladinos da justiça, do bem e do querer e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver, com palavras, exemplos e carinhos,
Dá que eu conduza ao porto seguro essas almas em flor, que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom dos rosmarinhos, onde esteja o divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Olha só, esse dom de educar, que não tem preço, talento, esforço, amor, inspiração. Aqui já vinha o prenúncio da sua tarefa, ainda menininho. Aos 13 anos, ele passa a trabalhar na pedreira, quebrando pedra, ele e os irmãos. Depois, ele acaba se apaixonando pela Dulce. Vou mostrar a foto. Ele se apaixonou pela dona Dulce Ângela Calef, que vem ser Dulce Ângela Calef, como salvo dia 21 de setembro de 1935. Eles se casam depois que o pai dela desencarnou, porque o pai não permitia o namoro. E aí eles tiveram um primeiro filho, eles tiveram 2 filhos, o Carvalho, em homenagem a Carvalho Chuta. O segundo filho já era quando ele tinha se mudado para Campinas. Aí veio o Emanuel, e ele continuava quebrando pedra. Depois que o pai dele desencarnou, ele retorna a Matão para continuar o trabalho na pedreira, que era da família. E depois ele é convidado a trabalhar em fazenda, e ele passa a trabalhar lá nas fazendas na região. Bom, não tem como falar de Hugo Gonçalves sem falar de Luiz Piscinim. Eles eram amiguíssimos, uma amizade que vinha de longa data de outras eras. Quando Piscinim chegou em Cambé, ele viu a realidade das famílias. As famílias vinham iludidas aqui. Antigamente era o quê? O nosso ouro era o café, né? Então, norte e nordeste vinha para cá. Até que um dia Piscinim presenciou uma cena que tocaria fundo a sua alma generosa. Uma criança morreu congelada pelo frio, lá em Cambé. E quando ele vai para Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, ele visita uma instituição de Leopoldo Machado, casado com essa mulher, Marília Barbosa, onde acolhiam crianças desvalidas. Era um lar. E então ele viu a dedicação da esposa do Leopoldo Machado e tocou ele também, como ela acolhia aquelas crianças. Nesse inteirinho, eles já eram amigos. Em 47, o seu Hugo mudou-se para o Paraná e começou a trabalhar ali na região, nas fazendas, administrando fazenda. Isso se deu até 53. Mas Piscinim, tocado no fundo na alma, chamou alguns confrades espíritas e resolveu fundar em 1953 o Lar Infantil Marília Barbosa. E então ele chama para ser diretora do lar Dona Soledade. Só que a Dona Soledade, ela só ficou 13 meses à frente do lar e desencarnou. Aí ele fala com o seu Hugo. O seu Hugo falou que não. Apesar da sólida amizade, falou que não teria como. Mas olha que interessante o que aconteceu. O seu Hugo, ele foi na inauguração do lar. Olha o prenúncio, lá com 12 anos, né, naquela oração. E quando ele entrou dentro da instituição pela primeira vez, ele lembrou que desde pequeno o que mais ele queria era a alegria das crianças. Apesar dele também ter sérias dificuldades financeiras, enfim, ele queria fazer as crianças felizes. Então, o seu Hugo, quando entra nessa instituição, olha só, lar de meninas, né? Aqui já é depois, uma foto depois. Ele fala o seguinte: tinha a impressão de estar entrando em um mundo diferente. Quando eu transpus as portas do lar, eu senti a presença dos espíritos amigos, aqueles que lutam pelo bem da humanidade, que não estão nesse mundo, mas que nessas horas estão ali auxiliando.
e viu a responsabilidade, porque o Piscinim tinha chamado ele, Dona Soledade tinha desencarnado, e ele ajeitando, ele e a mãezinha, como ela ficou conhecida, ele paizinho e ela mãezinha. Mas o que aconteceu? O presidente da Federação Espírita do Paraná estava presente na inauguração e falou para o Hugo que sim, que ele deveria assumir o lar, que a tarefa era dele. Ele tinha que abandonar essa parte das fazendas e se dedicar a ele. Então ele foi falar com a Dona Dulce, a princípio a resposta era não. Alguém perguntou para ele se ele ia escrever alguma coisa sobre a inauguração do lar, e ele disse: a minha pena, né, a minha caneta, a minha pena é pobre demais para essa tarefa, a obra falará por si só e pelos seus obreiros. Então ele e a Dona Dulce falaram que não, mas aí não tinha ninguém para assumir. O que aconteceu? Propuseram que ficariam até ele arrumar alguém. 3 meses era o prazo para ele arrumar alguém. Quando terminou os 3 meses, o Hugo chamou o Piscinim e falou: ó, terminou o prazo. Aí quem não quis ir embora era a mãezinha. É um relato do próprio filho do Piscinim. Então eles ficaram até desencarnar. Seu Hugo ficou de 1953 a 2013 frente a essa instituição. Teve igual o Paulo Machado, Marília Barbosa, eles colocaram o nome para homenagear. Teve a valorosa Dulce. Dona Dulce, quando ela chegou, que aí a Dona Soledade estava à frente, não tinha funcionários quando foi inaugurado lá. Ela chegava lá para ajudar às 5 horas da manhã. Imagina a alimentação, crianças pequenas, toda a limpeza, tudo para fazer. O que eles faziam? Eles pegavam a criança maior de todas, que tinha uns 8 anos, colocaram um acolchoado, uma coberta, e ali ela ficava cuidando dos menores. Essa criança é essa daqui, caríssima Maria José, nossa amiga. As cunhadas aqui, é a nora do seu Hugo. A Terezinha casa com o filho Carvalho, e a Maria José, uma filha do lar, casa com o seu filho Emanuel. Que interessante, né? Quando, lá em 1934, teve a gripe asiática, tinha mais meninas, foi lamentando. Teve que chamar 5 médicos e fazer uma junta médica, porque todas contraíram a gripe, menos o casal. Aí foi a hora que eles decidiram, pela primeira vez, contratar alguém, um funcionário, para ajudar nas leis. Essa instituição, ela foi reconhecida no município, como falamos, no estado e até a nível nacional. Que interessante, porque ela não tinha só o lar, ela era creche do dia para aqueles que tinham casa. Ela tinha gabinete dentário, assistência médica, distribuição de alimentos todos os sábados, cestas básicas, verduras. E uma curiosidade é que quando a gente foi fazer o almoço, eu olhei uma cozinheira católica extrema. Falei: ó, a gente vai lá na cozinha, anexo, não é no centro, é do lado. E a gente foi no sábado. Por quê? Tem que fazer o que se chama de pré-preparo. Então, se tinha batatinha, tinha que descascar. Um amigo, sempre que eu venho aqui, vem um amigo. Eu tenho foto aqui com o gato, eu tenho foto com o cachorro. Eles sempre têm energia, né? São bem-vindos. Olha que interessante. Ela foi lá olhar as verduras e ela viu um brócolis. Chamou a atenção dela. Estava lá na cesta, junto com os legumes, para doação. Aí ela voltou e falou: eu não estou entendendo, Doroteia. Aquele brócolis, parecia que ele olhava para mim. Parecia que ele piscava. O que é isso? Aí eu troquei as palavras para entender sobre a energia do local, do próprio seu Hugo, pelo amor que pairava ali. E que aquele alimento, então, estava vibrando, né? Aí, o Piscinim, então já tinha o seu Hugo, o Piscinim também, naquela época, março de 49, conduído com os nordestinos que vinham e que não tinham aonde dormir, resolve fundar o Albergue de Jesus em Cambé. Quem que vai tomar conta?
Hugo Gonçalves. Então ele toma conta do lar e ele dirige agora o albergue. Só que o seu Hugo vivia apenas com a sua aposentadoria, que a gente sabe que é pouca, né? Vivia só de doações, mas só que ali ele trabalhava 24 horas por dia. Eram pessoas batendo, querendo ir para o abrigo, né? Pessoas atrás de agasalho, de alimentação, de conselho, com pensamento suicida. Atendimento era 24 horas, o atendimento do seu Hugo. Ele ficou aqui até fechar o albergue, 27 anos. O último atendimento foi de número 46.233 pessoas. Foi o que passou ali pelo albergue. É interessante que as pessoas buscavam ajuda. Tanto é que, como eu falei do Dr. José Antônio, eu estava fazendo uma outra palestra segunda passada lá na Casa do Caminho. Falei, não, mas essa casa só existe porque o seu Hugo pediu para o Dr. Júlio. Olha que interessante. Aí eu fui fazer a palestra terça-feira passada lá na Mãe, em Rolândia. Não, mas o seu Hugo é responsável pelo Centro Espírita Maria de Nazaré, assumido pelo esse movimento assistencial. Olha só como vai expandindo. A dona Dulce, então, a parceira dele, né? E ela era também a parteira lá. Então, aquelas mulheres que vinham, às vezes, em estado de gestação já avançada, ela fazia parte, porque ela já fazia isso em Matão. Aqui algumas das filhas, né, mais de 400, 600 filhas, algumas das filhas já que mas algumas no Japão, em outros países. Então, se emanciparam e seguiram a vida próspera. Mas Piscinim também foi no Centro Espírita Allan Kardec, tudo lá na década de 40, 53, quando o seu Hugo chegou. Seu Hugo ficou à frente do Centro Espírita Allan Kardec em Cambé, de 1953 a 2013. Olha o Divaldo. Divaldo era amigo de Hugo. Hugo acompanhava Divaldo nas palestras. Ele que introduziu Divaldo aqui no norte do Paraná. O seu Hugo era vizinho palestrante. Ele, aqui na região, mais de 17 cidades, né, Luciano? Ele visitou levando a palavra. O auditório lá, que nós estamos fazendo uma palestra, eu lembro até o tema que eu falei, Maria de Nazaré. Mas o seu Hugo, ele gostava muito da apresentação musical. Então, se a gente teve o Vansan aqui nessa casa, na região, o seu Hugo que trouxe a primeira vez o Vansan para essa região. O seu Hugo gostava de eventos artísticos, então tinha o coral, tinha o sexteto, e sempre a casa lotada com muitos palestrantes. A gente vai ficar a noite inteira falando de Simoné, Terezinha, Eliseu Mota, Luísa Pires, além de Divaldo, Raul, Marcele, Raul Teixeira. Vou contar uma particularidade para vocês. Meu esposo estava lá no Rio Grande do Sul e a gente coordenava uma turma de ESD, que vocês têm aqui, né, Cláudio? ESD, Estudo Sistematizado do Espírito. E a gente sempre foi meio diferentão, assim, eu e ele. O que a gente resolveu? Levar a turma na palestra do Raul. Onde foi a palestra? Lá no centro. Allan Kardec em Cambé. Hoje, esses palestrantes, bem, hoje eles estão aguentados, né? Meio impossibilitado, embora melhorando. Mas naquela época, são expoentes que fazem grandes eventos hoje. Lá no Centro Espírita. E eu comentei com meu esposo, mas o Raul fez uma prece no final. Eu não sei se ele estava medianizado ou botando, né? Mas eu me impressionei tanto que parecia que as paredes do centro iam arrebentar. Senhor Jesus! Muitos anos depois, mais anos depois, eu descobri que a prece que ele fez foi escrita por uma psicografia do seu Dona Luzia Tó, que fundou lá o Maria de Nazaré e mãe também. Percebam Divaldo Franco aqui, foi em Cambé, né? Foi em Cambé. Seu Hugo, ele beija a mão do seu Hugo. A gente entra na fila para beijar a mão do Divaldo, né? Dona Genário ainda entre nós. Aqui ele estava beijando a mão de Hugo. Então, Hugo, paizinho, como era conhecido, de Cambé, deixou muita saudade. Caridade é um valioso cartão de crédito que se leva. Então, se a gente for falar dos atendimentos, certa-feira, eu fui fazer uma palestra lá, estragou o carro. Bem naquele dia, estragou o carro. Eu vou fazer uma palestra de ônibus. Foi esse que foi arrumar o carro? Não fui.
Sentei do lado de uma senhora, Canada, por acaso, onde é que você vai? Vou para Cambé, vou lá no seu. Eu conheço o não é espírito. A senhora conhece o sim, eu só estou com meu esposo por causa dele. Porque eu ia deixar o meu esposo. Estava decidida a me separar porque ele bebia muito. Até que um dia, seu Hugo, lá na frente, ele entrou no centro, lá na frente, no portãozinho, ele sempre ficava lá na frente, à tardinha. Eu passei e falei, eu não aguento mais. Deve ter xingado, né? O marido, sei lá, dito alguns impropérios. Daí o seu Hugo disse, não, minha filha, não faça isso, me dá o nome dele. Provavelmente colocou numa reunião de desobsessão. Ela falou, magicamente, 2 semanas depois que eu conversei com o seu Hugo, o meu marido parou de beber. E eu estou com ele até hoje. Aqui foi em meados de 55, 56, quando foi a primeira palestra, convite de Hugo. Mas o Hugo falou o seguinte, nós já temos o lar, tem creche, tem gabinete dentário, tem consulta médica, tem doação de alimentos, tem albergue, tem centro espírita, tem evangelização infantil. Mas a gente precisa divulgar a doutrina no periódico, naquela época, como eu disse, jornal, né? Esse é o primeiro, foi lançado em 25 de dezembro, também no ano de 1953, ano profícuo, né? O Imortal, hoje vocês podem encontrar sim, no formato digital. E muita dificuldade teve seu Hugo para manter o Imortal. A gráfica é anexo à casa dele, no Leroy Albergue, que aí tem a parte da frente, a casa e no fundo o lar, para quem não conhece. Olha que interessante. Vamos, Imortal, e a dificuldade? Vou desistir várias vezes, não é só nós. Mas a gente está frente do trabalho, né? Fica prostrado, desanima. Vocês começaram a alimentar os. Sei se só um medicamento, que é começar, não sei, mas, enfim, trabalhos, né? Dificuldade. E aí ele recebia mensagens dos mais diversos espíritos para que ele não encerrasse a divulgação do Imortal. Chico Xavier, vários espíritos mandaram para ele mensagem através do Chico, um deles, muito conhecido nosso, Dr. Bezerra de Menezes, para que o mundo continuasse firme na divulgação do Imortal. E sabe o que aconteceu certa feita? Chico estava em São Paulo. Imagina São Paulo, andando de carro. Alguém dirigia, né? Ele pediu para o motorista, para, ele viu uma mulher do outro lado da rua. Desceu, foi até a mulher e perguntou para a mulher, disse, imagina São Paulo, chegar para uma pessoa, você conhece o Hugo Gonçalves? A mulher, sim, eu sou de Rolândia. Então leve um recado para o paizinho, que ele não pare as atividades do jornal. E eles iam em caravana, então aqui, a Caravana da Paz, iam lá no Chico, e foram em 60 pessoas, e o Chico não tinha condições de dar recado para todos, né, a cada um. Então o que ele fez? Ele mandou um bilhete, sintam-se os 60 abraçados e por mim, no reconhecimento dos esforços de vir até aqui, em Uberaba. Olha o que o Chico escreveu. A caravana se encontra muito bem acompanhada e orientada por uma pessoa prudente, que traz consigo grande experiência e vivência. Tem sido ele para a doutrina um mestre, desencarnou no dia do professor, um mestre sincero e muito caridoso. Pode a caravana confiar no paizinho Hugo Gonçalves. Então, quem conviveu com o Hugo aqui é o Dr. José Antônio, hoje já na Pátria Espiritual, sua esposa, e eu. Após, provavelmente, eu fui assistir uma palestra dele lá. Só pode. Olha que interessante. Terminava a palestra e me convidavam para um cafezinho na casa da Nex. Esse cafezinho ia madrugada dentro, porque ele ia contando caos, ele ia conversando, ele ia narrando, por exemplo, quando Jerônimo esteve lá na casa dele, hospedou-se lá. Ele contando umas histórias, do cara de esconde-esconde. Eu fiquei pensando como esconde-esconde, o Jerônimo não caminha, né? Era interessante isso. Olha só, a gente ouvia narrações fantásticas, incursões psíquicas, que ele fazia
nos primórdios da gloriosa segunda revelação. Se alguém estiver vendo pela primeira vez, primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus o Cristo. Terceira revelação não é Kardec, é doutrina espírita, dos espíritos. E aí começou a se perguntar qual era a relação de Hugo com Jesus. Chico Xavier, perguntem ao Júpiter, afirmou que Hugo foi o trabalhador da primeira ordem, ou seja, viveu a época do Cristo. E aí a gente começa a pensar quem teria sido Hugo a época de Jesus. E nessas incursões psíquicas que ele fazia durante o sono, ele contou certa feita para a família. Ele fazia o evangelho no lar, todos os domingos reunia a família, ele foi crescendo, os netos, bisnetos. E certa feita, ele também me deu uma palhinha para mim. Eu não trouxe o livro, depois eu mostro aqui. Ele contou um pedacinho. E ele contou de uma viagem dos familiares que ele fez durante o sono na região da Galileia. E a narração emocionou todos os familiares, porque ele contava, parecia que a pessoa fazia viagem junto. Falou de um cidadão de aparência extremamente serena, que dizia ser suave seu jugo e leve seu fardo. Acompanhou-o em diversas curas, e ao crepúsculo viu e ouviu iniciar o belíssimo e inesquecível discurso a uma multidão ao pé da montanha. Ouviu bem claro aquelas palavras: bem-aventurados são os aflitos. Então surgiu a ideia do Dr. Geraldo, que já fazia a biografia do seu Hugo, acompanhava, escrever esse livro, Hugo Gonçalves, o homem que se lembra do sermão da montanha. Foi difícil convencer o seu Hugo, porque ele disse que o título era muito pretensioso. Na humildade, lembra dos caracteres do homem de bem, deles, a humildade. Ele não queria, de jeito nenhum. E aí começou mais ainda os amigos, os curiosos, perguntar quem teria sido ele na época do Cristo. Registros que Divaldo fez o prefácio desse livro. E eu vou pincelar aqui o que o Divaldo escreveu no prefácio. O homem que se lembra do sermão da montanha. Hugo é-me exemplo vivo de fé, de trabalho, é-me modelo de espírita, conforme asseverou Allan Kardec, que se esforça todo dia para ser melhor do que o dia anterior, para superar as más inclinações. Por tudo isso, e por muito mais, agradeço profundamente. Eu sou profundamente reconhecido, eu, Divaldo falando, não possuo recursos intelectuais para traduzir os meus sentimentos de gratidão e de respeito conforme merece Hugo Gonçalves. Aqui, quando ele ficava hospedado na casa do seu Hugo, depois que o tempo aumentou, o público aumentou o assédio, então ele começou a ficar em hotel. Foi difícil, mas aqui está ele com o livrinho, né? Quem teria sido ele naquele tempo? Nicodemos? Zaqueu? Lázaro ou Simeão? Então vamos ver um pedacinho aqui do relato dele que eu pincelei desse livro. O homem que viu o sermão da montanha. Eu vi e senti saudades. Jó, uma cidade simples, sem grandes atrativos, mas linda e bem cuidada. Via pública humilde. Quando eu vi um personagem que, após ter encontrado com Jesus, nunca mais o esqueceu. O tempo passou, os séculos e gerações, mas o mestre continuou, parece que falando baixinho aos seus ouvidos, né? Benditos o meu Pai. E a mensagem continuou através do tempo. Deixei o meu pensamento voar sobre Jerusalém, distante, e do fundo da minha alma recordava Jesus. O mestre crucificado que já havia despertado em mim o entendimento e a coragem para prosseguir. E deixei o pensamento voando
Sorrindo agora, eu contemplava as águas cristalinas do lago de Cafarnaum. Eu via ali o mar beijando carinhosamente a areia da praia, mas ao longe as águas azuladas que se confundiam com o azul do céu. Lá entre as nuvens brancas, delicadamente desenhadas, até que no entardecer eu vi a silhueta de um homem. A noite chegou mansamente, envolvia a terra com o seu manto, do mestre meditação. A noite chegava, mansamente envolvendo a terra com o seu manto negro, o sol debruçado na janela do poente, se despedia e eu vi o sorriso e a ternura nos lábios de Jesus. Jesus chegava e ficava até altas horas, às vezes madrugada dentro. O mestre querido e bom visitava as casas, da onde morava a dor e a miséria. Jesus não atendia só os que o buscavam. Jesus descia ao encontro dos deserdados que não tinham pão, que não tinham abrigo e nem agasalho. Ele mesmo afirmou certa vez que veio para confundir os orgulhosos e levantar os oprimidos. Eu vi Jesus na pessoa de Pedro. Quando Pedro visitou um homem que se encontrava acamado no leito há 8 anos, com grave problema de paralisia, o júbilo desse homem quando Pedro, em nome de Jesus, adentra aquele local, ele viu quando Pedro aplicou um passe nesse homem deitado. E esse homem recebeu uma ordem de Pedro. Pedro olhou para aquele homem que se chamava Enéas e disse a esse paralítico: levanta-te, arruma a tua cama. E o homem levantou. Eu vi quando o homem arrumou a cama, eu vi quando o homem quis beijar as mãos de Pedro, e Pedro disse: não, quem te curou foi Jesus. Hoje, com saudade desse mundo, fecho os olhos e contemplo as belezas do lago de Cafarnaum. Piso na areia, vejo o barco de Simão Pedro, que dá a mão a Jesus, e ambos seguem, atravessam a praia, indo à direção da casa de Simão, pouco distante da praia. Na casa de Simão, uma multidão aguardava o mestre, o moço nazareno. Me aproximei, vi 4 homens carregando aquele paralítico no lençol, paralítico de nascença. Disse Hugo: eu vi o mestre olhar para o paralítico e ouvi quando ele disse: Natanael, ben Elias, levanta-te e caminha. E eu vi o paralítico levantar e caminhar. Eu pude ver o mestre despedindo-se da multidão, subindo no monte, e aí apagar-se dos meus olhos. Calma e serenamente, eu vi quando ele começou a falar, compondo o belíssimo sermão das bem-aventuranças. Eu ouvi quando ele disse: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Eu vi quando o mestre se despediu da multidão, já era bem tarde, pegou o barco, a praia e foi-se. A partir daí, eu vi curada a filha de Jairo, a mulher hemorraísta. Eu vi muitas curas. Eu vi quando Jesus foi recebido na casa de Zaqueu, publicano, após estender a palavra aos presentes. Eu vi quando ele saiu ao encontro da mulher considerada adúltera. Eu, Hugo, gostaria de dizer tudo o que vi e ouvi, mas é impossível para mim. Permita então, Jesus, que eu continue seguindo suas pegadas de luz. Então nós não temos dúvida nenhuma da passagem de Hugo Gonçalves pelos albores da era cristã. Fato comprovado por Chico Xavier. E quem conheceu Hugo de perto tem uma noção da sua obra, do seu carinho, né, com as pessoas, sem sombra de dúvida. Nós podemos colocar agora Hugo neste quadro do homem de bem. Quando fala homem, é genérico.
em que ano que foi isso? 2008, será? Eu estou na data, eu vou mentir. Então, em vida ainda, nós dirigimos a fluidoterapia no Centro Espírita Nosso antes da pandemia. Agora nós estamos numa localidade. Então, nós fizemos uma homenagem no mês de agosto. Ele não é considerado o paizinho que criou tantas filhas. Então, nós fizemos uma homenagem. Ele está aqui seu Melo, que era de Rolândia, que foi presidente do Centro Espírita Nosso Eurípides, seu sobrinho, que hoje está no plano espiritual, e muitos amigos, gente em pé, da região toda, Arapongas, Dona Luzita, todos estavam presentes. E aí eu pedi para a doutora Jane e para o Eurípides fazer a palestra. A palestra seria o seguinte: Eurípides falaria, e falou Hugo, o homem, e a Jane, na segunda parte, falou a missão de Hugo Gonçalves. Aqui, uma homenagem das crianças que são meus filhos, estão fora, vou deixar aqui. Meu filhinho e as flores, né, para homenageá-lo em vida. Interessante, eu vou contar um fato para vocês. Aqui, não foi nesse dia, mas o nosso lar com fluidoterapia, não tinha as pessoas assim, mas sempre era lotado, né, Cláudio? Cláudio, deixa eu mentir. 120 pessoas, era a média. Um dia ele ia fazer a palestra, não foi nesse dia, seu Hugo ia fazer a palestra. Meu esposo me escolheu, ele ajeitou, ele gostava de ficar atrás da mesa. As espíritas tradicionais do passado era assim, né? Ele sentadinho ali, e aí ele chegou um tempo antes, e o grupinho entra e sai, senta e se acomoda. Vocês sabem bem como é isso. E como eu dirigi um grupo, de repente alguém me chamou no celular, para quem não conhece, tem 2 andares. E na parte de baixo chegou um homem alcoolizado, sujo, mal cheiroso, e falou que queria subir. E o povo de sempre não queria deixar o homem subir. Falei, gente, nós estamos numa casa espírita, não falou que os animais são bem-vindos. Por que ele não pode subir? Se aqui é a casa de Jesus. Aqui meu esposo, não sei se o Cláudio estava lá nesse dia, mas não me deixa mentir. Eu abracei o homem, com certeza movia pelos espíritos do seu Hugo, né? Eu abracei o homem. Passei pelos corredores lotados, gente por aqui. Quando chegou até lá no nosso lar, igual aqui, mais alto, né? O senhor estava sentado. Ele parou na primeira fileira e o seu Hugo não disse nada, pôs a mão, como se estivesse dando paz. Uma vez, o homem disse para mim: homem santo de Deus, eu já recebi o que eu queria, eu posso ir embora. Não tomou paz. Não fez um atendimento fraterno, não pegou um alimento, nada. Foi embora. Então, quem era Hugo Gonçalves? Um outro fato curioso, o meu filhinho aqui. Aquele está grande, ele era menorzinho. Porque o que falaram de Hugo nesse documentário, tem no depoimento, se vocês assistiram lá, pelo Dr. José, Dr. Júlio, enfim, da Célia Xavier, falando de Hugo. E como é difícil, o que eu vou falar do Hugo? Aí eu lembrei de um fato. Certa feita eu fiz uma palestra lá e aí a gente ficava sentado, o pessoal do passe e ficava conversando. E daí ele me contou uma história. E eu, ignorante, não entendi. Ele falou o seguinte: agora aqui é creche, né? Então, as crianças, quando eles vão para a sala, teve um menininho um dia que veio e eu dei um beijo na testa. E daí no outro dia tinha fila. Todos queriam o meu beijo. E hoje eles não vão para a sala me contando sem o beijo. Por que você não está falando isso para mim? Melhor. Como a gente é ignorante. Tempo depois, meu filho, quantos anos ele devia ter? 5, mais ou menos? Eu não lembro, se não lembro assim. Eu estava me arrumando para fazer uma palestra lá e ele falou: mãe, onde a senhora vai? Eu vou lá no Cambuí, lá no paizinho do seu Hugo, fazer palestra. Eu quero ir junto. Aí eu parei, vamos ouvir, né? Por que você quer ir junto? Porque eu quero beijo na testa. Opa! Aí eu lembrei daquela conversa. Eu, mas minha filha, por que você quer um beijo do seu Hugo na testa? Porque eu sinto o amor dele. A criança não mente, sente a vibração. Aqui o seu Hugo, não sei o que eu estou fazendo aqui, porque essas todas aqui atrás são as filhas, né? Nos 100 anos eu tive a oportunidade, a honra e a alegria de fazer a prece
nos 100 anos desse missionário que esteve entre nós. Essa daqui foi a última foto, provavelmente, que o seu tirou, porque como a gente estava na cozinha, todos tiraram foto, nós ficamos por último. Então, provavelmente, por quê? A festa foi, né, como eu falei, ele fez dia 6 de outubro aniversário e não pensa isso. Ver se vai dar certo que eu finalizo. E depois ele desencarnou dias depois, né, no dia 15. Vamos ver se eu consigo passar para vocês essa finalização. Não conseguiu? Vamos procurar aqui. Então aqui a gente poderia ficar falando muitas horas sobre os feitos de Hugo, mas o tempo não permite. Imaginemos nós quantos e quantos atendimentos, quanta história para contar, né?
um homem de bem. Nós sabemos que o doutor Germano tem um companheiro nosso espírita que só faz palestra hoje porque a mãe dele foi orientada a um consolo, mas orientou a mãe a não adotar, porque ela estava decidida a não ter aquele filho. Então, quantos atendimentos que a gente nem sabe, não tem conhecimento. Então, pela noite de hoje, poder homenagear este grande trabalhador, missionário do bem, homem de bem e amigo do Gonçalo, que agradeço imensamente.